Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, nossa aula de arte. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para cada um de vocês. Vamos à nossa correção, tá? Da nossa aula do dia 17 de setembro, que foi na sexta-feira passada, tá? Ainda estamos falando sobre os elementos de uma peça teatral. Ó. Na última aula, falamos sobre iluminador, sonoplasta e contra-regra, né? Lembrando que já falamos sobre o autor, sobre a peça, sobre o teatro, o adaptador, o palco, o diretor, produtor, plateia, ator ou atriz, coreógrafo, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta e contra-regra, tá? Então, na última aula, que foi no dia 17, né? A atividade sobre iluminador, sonoplasta e contra-regra foi para ser respondida lá no aplicativo, tá? Dos três elementos estudados hoje, iluminador, sonoplasta, contra-regra, qual você achou mais interessante e por quê, tá? Então, você iria responder qual que você achou mais interessante e depois justificar a sua resposta. Dizer por que que você gostou mais de tal, né? Por que que você escolheu esse outro, esse como o mais interessante, tá certo? É, com essa atividade, a gente encerra o assunto elementos de uma peça teatral, tá? Porque foram 15 elementos, estudamos todos os 15, tá? Hoje nossa aula é uma aula diferenciada por causa de uma data comemorativa, tá? Com isso, a gente encerra elementos de uma peça teatral. Hoje uma aula diferente, né? Uma aula diferenciada, uma aula voltada para uma data comemorativa. Na próxima aula a gente volta para o livro, certo? Então, a atividade, a correção da atividade. Como é uma resposta pessoal, eu preciso receber lá no aplicativo, né? Fiquei muito feliz porque eu recebi a resposta de Cauã, tá? Ele fez a escolha dele, justificou, né? Me disse por que que ele escolhia e foi bem legal ver que Cauã está participando, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, aula sobre uma data comemorativa, tá? Que aconteceu essa semana, hoje, dia 24 de setembro, na sexta-feira, né? Essa data aconteceu no dia 21, que foi na terça, tá? Então, 21 de setembro, dia da árvore. A nossa aula hoje será voltada para esse assunto que é tão importante e está aí na mídia, né, praticamente todos os dias ultimamente, por causa de algumas queimadas que vem acontecendo e está destruindo aí vários locais, né? Vários espaços verdes por causa, muitas vezes, é, incêndio criminoso, né? Alguém que causou esse incêndio, e às vezes por causa da temperatura do ar, que está muito quente, gente, está muito quente mesmo. Aí os galhos secos, né?
com a quintura termina pegando fogo e vai se espalhando, se alastrando aí por toda a área, né? Por toda a extensão. Então, 21 de setembro, Dia da Árvore. Nossa aula de hoje de arte, sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Seja bem-vinda, primavera. Ontem iniciou a primavera, né? Dia 21 foi Dia da Árvore e ontem, 23, início da primavera. Que pra gente já é um pré-verão, não é? Para quem mora aqui na região Nordeste, como a gente não vivencia tanto as estações bem detalhadas, saímos do inverno chuvoso, né? Que foi muita chuva. Aí assim que iniciou setembro, parou, ainda era inverno, né? Até ontem, né? Inverno ainda, até antes de ontem, né? No dia 22, porque dia 23 já iniciou a primavera. Então, ainda era inverno e o clima estava super quente. Por isso que é um pré-verão. Quando inicia a primavera, a gente já começa a mudar o ritmo de vida, o uso das roupas, muita gente frequentando praia, clubes, né? Praças, por causa do calor, certo? Então, a árvore ganhou um dia especial em virtude de sua importância para a vida humana e também com a chegada da primavera, onde ganham nova vida, abrem lindas flores que dão origem a novas árvores. Se você observar, algumas árvores frutíferas estão começando a brotar os frutos, né? Justamente por causa desse período de primavera, tá? Antes, com bastante chuva, é como se fosse o plantio, né? O tempo de ficarem lá recebendo água, cuidados. E agora é o tempo de reviver, né? Começar a brotar novas flores, novos frutos. Fica muito mais colorido, né? Os espaços, principalmente as praças, devido à chegada da primavera. Então, Dia da Árvore foi dia 21, que foi na terça-feira, e ontem, na quinta, dia 23, iniciou a primavera. Essenciais para a vida, as árvores não só embelezam o planeta, como mantêm a umidade do ar. Já falei bastante sobre isso, né? Locais onde tem bastante árvore, o clima não é tão quente, né? Porque tem o vento. Já em locais, pronto, a gente pode tomar como exemplo avenidas, né? Grandes avenidas, a gente sente um calor enorme porque não é arborizado, não tem tanta árvore. Além disso, ajudam a diminuir a poluição, porque dissolvem o gás carbônico e produzem o oxigênio que a gente precisa, né? Mudam a direção dos ventos, firmam o solo nas encostas e também as margens dos rios. Por isso que não se pode ter desmatamento nas margens dos rios, nem tampouco nas encostas, né? Nas encostas vai haver o deslizamento de terra, né? Tendo os desabamentos, que às vezes cai por cima das casas. E na questão das margens dos rios, vai mudar o fluxo, né? Da água, tá? Além de ter a questão da erosão, não é? Benefício das árvores. Fazem sombra para pedestres, ciclistas, veículos, casas e comércios. Muito bom quando você está caminhando, tá no sol quentíssimo e você está numa rua com bastante árvore. Você nem percebe o quanto que está quente, né? Porque muda o ar. Auxiliam na conservação do asfalto, produzem
frutas deliciosas, retêm água da chuva, melhoram a qualidade do ar, embelezam as ruas, diminuem a temperatura, reduzem o quê? Enxurradas e enchentes, preservam a biodiversidade no meio urbano, abrigo e alimento para os pássaros, né? Então, tudo isso aí são os benefícios das árvores. Uma simples árvore que alguém plantou por um acaso nos traz todos esses benefícios aí. Incrível, né? E muito bom, gente. Não tem nada melhor do que você caminhar num lugar onde tem bastante árvore. A gente percebe, a gente sente essa falta nas ruas, né? Do nosso bairro. Muitas ruas não tem uma árvore sequer, né? Então, quem mora aí nessas ruas que estão pouco arborizadas, tem poucas árvores, começa a plantar aí, né? Quem sabe quando você tiver com uns 16, 20 anos, a árvore já tá ali grandona e você vai dizer, ó, foi eu que plantei, né? Se tiver essa oportunidade, é muito legal. Viram quanta coisa boa? Lembrem-se, as árvores também são seres vivos e merecem todo o nosso respeito e carinho. Então, nada de ficar arrancando folhas das árvores desnecessariamente, tá certo? Quando ele fala que são seres vivos, a gente lembra do período da reprodução, não é? Da mesma forma que os animais, as árvores, que são os vegetais, também têm o mesmo processo de reprodução, né? Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Aí tá mostrando o ciclo através de uma semente, né? Daí o fruto, que é a maçã, aí tem a sementinha, plantou, ela começa a brotar aí um pouquinho na semente, como a gente fez com o feijão, né? Aí ela começa a crescer tanto que vira uma árvore, né? Vira uma macieira, né? Pois bem. Trouxe esse poema para vocês. Minha Árvore Amiga, de Fabiana Lago Negro. Então diz assim: no quintal de minha casa, uma árvore eu quis plantar. E quando eu brinco com ela, subo muito, muito devagar. No outono, as folhinhas começam a cair. E no inverno, com frio, ela parece se encolher. Ao chegar a primavera, verde começa a ficar. Me dá sombra no verão e frutas para saborear. Quando brinco de esconder, atrás dela eu vou ficar. E fico agachadinho para que não possam me encontrar. No quintal da minha casa, uma árvore eu plantei e dela eu cuido com carinho, porque sempre a quero ter. Bem legal, né? É o que eu falei para vocês agora há pouco. Quem tiver a oportunidade de plantar uma árvore vai gostar bastante, porque daqui a 10, 20 anos vocês já vão estar adultos e vocês vão ver aquela árvore ali e vai dizer, ó, fui eu que plantei, né? Fora a questão do ambiente, né? O ar vai ficar bem mais úmido, vai ter a sombra, que aqui no poema mesmo fala, né, sobre a sombra, e principalmente os frutos, né? Para saborear. O Brasil é o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo. O segundo país com a maior área verde do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Entretanto, o desmatamento está reduzindo de forma significativa a cobertura vegetal no território brasileiro. O que é que está acontecendo?
Com o desmatamento, o Brasil é o segundo país com a maior área verde do mundo. Porém, com muito desmatamento, essa área está reduzindo, está diminuindo. São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa desmatada por ano em consequência de derrubadas e incêndios, o que está acontecendo ultimamente, né? Praticamente todos os noticiários vêm falando sobre incêndios nas áreas verdes, nos parques nacionais, nas florestas. Esse processo acarreta vários fatores negativos ao meio ambiente. Entre eles se destacam perda da biodiversidade, são vegetações perdidas, são animais também perdidos, muitas vegetações ainda não foi catalogada, não está lá registrada, ainda está sendo pesquisada. Então, quando se queima uma vegetação desse tipo, a gente nunca vai saber do que se tratava, né? A mesma coisa acontece com os animais. Se é um animal que está em extinção, ele morrendo nas queimadas, a gente não vai ver mais, né? Provavelmente, no futuro de vocês, vocês não vão nem saber que um dia existiu. Vocês não vão nem conhecer. Só vai saber a existência através dos livros. Né? Jamais vai ter num parque nacional aquela espécie porque foi dizimada, né? Porque ficou extinta, graças ao desmatamento e às queimadas. Empobrecimento do solo, o que é que acontece? Naquele solo onde aconteceu a queimada, ele não presta mais plantio. Tá? Então, dali, naquele espaço ali, não vai mais nascer árvore alguma, tá? Porque está um solo enfraquecido devido à queimada. Emissão de gás carbônico na atmosfera, vai ficar muito mais poluído. Alterações climáticas, é o que vem acontecendo, né? O sol muito quente, ou então muita chuva, erosões, entre outros. O desmatamento no Brasil ocorre principalmente para a prática da atividade agropecuária. O pessoal desmata, os donos de fazendas, né, que criam bois, então eles desmatam para poder ter só a graminha para o boi poder pastar, tá? Porém, a construção de estradas hidrelétricas, mineração e o processo intensivo de urbanização contribuem significativamente na redução das matas. A gente já estudou sobre isso em geografia, onde havia a paisagem natural e a paisagem modificada, né? Por algum motivo foi modificada aquela paisagem. É a mesma coisa que acontece. Tem-se a ideia de construir uma ponte, uma estrada, uma hidrelétrica, uma usina. Então, para isso precisa desmatar. Desmatando, vão matar os animais e a vegetação, tá? Conforme cálculos do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, a área desmatada na Amazônia até o ano de 2002 era superior ao tamanho do território francês. Em 2002, nós já estamos em 2021, então muito já deve estar desmatado. Isso se deve principalmente à extração de madeira e atividade agropecuária. De acordo com pesquisas do Ministério do Meio Ambiente, foi constatado que 80% da extração da madeira na Amazônia ocorre de forma ilegal, tá? Então, quer dizer que são clandestinas, empresas clandestinas, que não tem registro no Ministério do Meio Ambiente, que vai lá, derruba as árvores. Uma empresa e precisa de várias madeiras, vai, derruba lá e não tá nem aí para fazer o replantio.
Eu coloquei duas imagens aí, coloquei quatro, né? Duas são idênticas, tá? São a mesma imagem. O que vai mudar aí é a área desmatada. A gente já pode ver aí a diferença do local, né? Tem uma grande área embaixo, onde onde foram retiradas várias árvores e uma imagem de queimada, que é o que a gente está vendo aí constantemente na TV, né? Muitas vezes por causa do clima e outras por alguém ter ido lá e ter colocado fogo, ateado fogo naquele local. Como atividade para exercitar esse assunto que é tão importante, não é? Dia 21 foi o dia da árvore, dia 23, início da primavera. Então, para exercitar esse assunto, eu deixo para vocês uma atividade super, hiper, mega legal, lá no caderno de desenho. O que é que você vai ter que fazer? Lá no caderno de desenho você vai colocar dia da árvore, tracinho 21 de setembro, certo? Aí você vai colher algumas folhas caídas, nada de arrancar folhas, tá, gente? Pega as folhas caídas de alguma árvore, vai numa praça ou no quintal de casa, desenha o caule, faz toda a decoração que você quiser. Raiz, folhinhas no chão, florzinhas, faz toda a tua decoração. Mas a copa da árvore você vai fazer com folhas caídas, tá certo? De alguma árvore, de alguma planta, tá? Coloquei esses dois exemplos aí para que vocês se baseassem mais ou menos como fazer, tá certo? Mas aí você pode usar a criatividade, tá? Capricho, eu sei que vocês gostam de desenhar, então eu aguardo aí as atividades de vocês com muita ansiedade e curiosidade para saber o que é que vocês vão preparar para me surpreender, certo? Então, essa é a nossa atividade da aula sobre o Dia da Árvore, né? Dia 21 de setembro. Nossa aula de arte de hoje, sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Estamos encerrando. Aguardo as fotos das artes de vocês, certo? Um cheiro no coração. Voltamos daqui a pouco com a nossa aula de literatura infantil. Então, até daqui a pouco.